Bom dia, galera. Dando continuidade a vanguardas europeias, os nossos autores, eles tiveram a coragem de promover a Semana de Arte Moderna. Mas o movimento não, o evento em si, na verdade a gente tem que pensar como uma culminância. Foi o clímax das muitas reuniões que eles vinham pensando em como é que nós vamos introduzir na nossa cultura brasileira, nas nossas manifestações artísticas aqui no Brasil, essas vanguardas europeias. Como é que isso vai acontecer? Então, eles se reuniram dezenas de vezes. Digo não só os escritores, mas os artistas em geral, os músicos, os pintores, os escritores, enfim, todos eles, todas as manifestações artísticas, eles estavam pensando de uma maneira só, colocar o Brasil dentro dessa vanguarda, desse movimento vanguardista. E aí as reuniões se sucederam. Mas aconteceu um lance que tudo que é livro de literatura, os livros de literatura trazem, que parece que foi como se um estopim tivesse sido acendido para haver essa explosão que foi a Semana de Arte Moderna. E o seu livro, inclusive, traz esse dia. Foi o dia que a nossa amiga Anita Malfatti faz uma exposição de pintura. Ora, Anita Malfatti era o principal nome do expressionismo no Brasil, na ocasião, na pintura. E aí ela vai e expõe as telas dela, e Monteiro Lobato foi prestigiar a amiga. Só que Monteiro Lobato viu e não gostou do que viu. Monteiro Lobato, como era uma pessoa muito benquista na sociedade paulistana, Monteiro Lobato foi e teve o cuidado de meter o mar, desceu a lenha na Anita Malfatti, num artigo, colocou no jornal, foi publicado no jornal na época, chamado Paranoia ou Mistificação. E ele acaba com a artista Anita Malfatti. Ora, os outros colegas não gostaram nada da postura dele. Os outros colegas ficaram contrários a ele, totalmente. E a partir desse episódio bem desagradável, aí eles tomaram mais vontade de promover a Semana de Arte Moderna. Mas não foi tarefa fácil, porque existiram muitas questões onde eles fariam essa Semana de Arte Moderna. Quem iria participar? Quem iria dar a cara a tapa para as propostas deles, vanguardistas, que eram extremamente destruidoras com aquele conservadorismo, aquele academicismo parnasiano? Quem iria ter coragem de enfrentar a sociedade paulistana conservadora? Porque a inovação, ela agride muitas vezes. Existem pessoas que têm dificuldade de aceitar o novo. E aí, quem iria fazer isso? Bom, muita conversa continua acontecendo e eles conseguem. Isso foi em 1917, esse episódio, a exposição da pintora Anita Malfatti. Só em 22, só 5 anos depois, é que a semana aconteceu. E aí eles conseguiram, com o apoio da elite cafeeira paulistana, dinheiro para o aluguel do Teatro Municipal de São Paulo. Eles conseguiram
através do Dr. Paulo Prado, que é empresário, homem de grande influência no meio paulistano, na alta classe paulistana, e eles conseguiram com o Dr. Paulo Prado o Teatro Municipal. Bom, e coube a nosso grande escritor, Graça Aranha, que na época era diplomata do Brasil, e foi o autor daquele romance lá do pré-modernismo, Canaã. Graça Aranha, ele faz o discurso inaugural da semana. Bom, o discurso inaugural, nada assim que tivesse chocado aquela turma toda. O auditório, Graça Aranha, né, é um homem de bem, todo mundo ficou aguardando o que viria. Parece que eles não entenderam bem qual foi aquele discurso, mas aconteceu. Até aí, nenhuma vai. Porque depois, com o transcorrer do evento, aí as vaias surgiram. Mas vamos lá, devagar. Então, Graça Aranha faz o discurso inaugural. A ideia era propor um rompimento total com o parnasianismo. Guarda isso. Se você esquecer tudo da primeira fase, da primeira fase modernista, guarda isso. Eles romperam de vez, totalmente, com aquele legado parnasiano. Acabou o parnasianismo. O parnasianismo influenciou os escritores assim de tal forma que, só para vocês terem uma ideia, até Manuel Bandeira, que participou efetivamente da Semana de Arte Moderna, até Manuel Bandeira chegou a escrever poesias com feições parnasianas. Pasme, até o próprio modernista Manuel Bandeira. Então, quer dizer, o parnasianismo, ele influenciou muito fortemente os nossos escritores até aquele momento. Então, eles não queriam fazer mais produzir aquela poesia clássica, aquela poesia medida, aqueles versos rimados, nada disso. Nada que lembrasse o classicismo. Eles queriam romper com tudo isso. Então, essa é a principal proposta da primeira fase modernista. Bom, e aí os antecedentes da Semana de Arte Moderna foram esses. Muito bem, então você tem como antecedentes as vanguardas europeias que influenciaram e nortearam as propostas dos artistas, e você tem aí o incidente, né, que foi a exposição expressionista da pintora Anita Malfatti. Muito bem, e aí você, mais adiante, aconteceu a semana. A semana foi em fevereiro, numa segunda, numa quarta e numa sexta. Dia 13, dia 15 e dia 17 de fevereiro de 1922. Durante esses 3 dias, aconteceram exposição de pintura, exposição de escultura, apresentação da pianista Guiomar Novaes, que deu o que falar também, a apresentação da Orquestra Sinfônica, sob a regência de Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos também deu o que falar, porque, segundo dizem, né, ele teria entrado no palco para reger a Orquestra Sinfônica, com a casaca, né, tudo bacaninho, né, e alguém lá da plateia percebeu que ele estava de chinelo, porque ele não estava conseguindo calçar um sapato em virtude de um calo. E aí ele entra de chinelo. Também deu o que falar, né? Aquele pessoal ficou assim, meio que, ele está de chinelo? Casaco e chinelo? Ficou um climão, né? Também, tudo ali, era tanta confusão, que qualquer coisa ali daria mais confusão ainda. Bom, então, participaram, veja só,
participaram desse momento. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, Sérgio Mirier, Ribeiro Couto, escritores, todos esses escritores. Anita Malfatti, Di Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, Ferrinhac, Ian de Almeida Prado, John Grass, Wilhelm Harberg, Vitor Brecheret eram artistas plásticos, pintores e escultores. Garcia Moya e Gregor Pires-Rembel, arquiteto. Vila Lobos Guiomar Novaes e Hernani Braga, músicos, pianista e maestro, né? Heitor Villa Lobos. Essa turma toda participou daquele momento da semana. Aí você pode perguntar assim, ué, curiosamente, Tarsila do Amaral não participou da semana. Ela participou depois, né, que aconteceu a semana, ela participa aí mais efetivamente o movimento, as consequências do movimento. E isso aí que eu quero falar também. O movimento, ele não teve boa repercussão no meio paulistano. E ora, quem estava ali na plateia eram os donos de jornal. O dono do jornal Estado de São Paulo. Ia falar bem daquela bagunça? Não ia. E aí, o que fazer? Eles iam, provavelmente, falar bem mal daquele evento todo. Bom, e o que fazer depois da semana? Eles resolvem fundar movimentos e revistas para que eles continuassem essas propostas, a divulgar essas propostas, porque senão elas iam cair no esquecimento do meio artístico, né? Ia ser só aquilo ali, ponto e final, acabou, né? Então, para que se perpetuassem aquelas propostas, eles tiveram que arregaçar as mangas e trabalhar. E aí foram fundadas essas revistas aqui, ó. Essa aqui é a capa de uma das revistas mais importantes dessa primeira fase do modernismo, revista Claxon, tá? Que era a revista sobre arte moderna. Ela foi fundada pelo pessoal da primeira fase, eles se reúnem e, bom, vamos colocar o que a gente está propondo, vamos colocar nessa revista. E outros artigos, né? Os artistas passaram a ser colaboradores dessas revistas. Dentro desse movimento todo, né, dessa primeira fase, existiram também umas diferenças. Por exemplo, aconteceu um mal-entendido não, uma briga mesmo, né, uma briga de fato, entre Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia. Menotti Del Picchia dizia que o Oswald de Andrade queria um movimento nacionalista meio que afrancesado, porque o Oswald de Andrade ele ficava indo a Paris e Brasil, São Paulo e Paris o tempo todo. E a proposta de nacionalismo do Oswald de Andrade para o Menotti Del Picchia era uma proposta meio que afrancesada, meio que estrangeira, não tinha nada de genuinamente brasileiro, genuinamente nacional. O Menotti Del Picchia batia de frente com Oswald. E aí eles brigam, só não vão às vias de fato, e eram dois cavalheiros, mas brigaram feio. E aí Menotti Del Picchia sai do grupo do movimento verde amarelo, movimento Pau-Brasil, né? Foi o primeiro manifesto. Ele sai e funda o grupo verde amarelo, chamado Grupo da ANTA. E veja que ele usa até o símbolo do animal mais da fauna brasileira, mas assim que você diz assim, esse animal só tem no Brasil, a anta. Ele usa o animal como símbolo das nossas tradições genuinamente, legitimamente brasileiras. E aí
ele rompe de vez com Oswald, leva com ele outros escritores que pensavam parecido com ele, e o Oswald ele fica com o Manifesto para o Brasil, mas mais adiante ele vai fundar o movimento antropofágico em resposta a esse movimento verde-amarelismo. O movimento antropofágico, que aqui no seu livro está aqui na página, isso, Modernismo Antropofágico, está no início. Esse movimento antropofágico de Oswald de Andrade, a proposta era a seguinte: era assimilar a cultura estrangeira e absorver dela o que existia de melhor e dar a ela uma roupagem nacional. Fazer como faziam os antropófagos. Devorava a carne do inimigo para assimilar dele a essência, a coragem, né, a bravura e tal. Então esse movimento, esse processo de antropofagia era a proposta do Oswald. Não era nada que fosse estrangeiro, como dizia o Menotti Del Pique. Na verdade, o Menotti Del Pique, ele se confundiu, se equivocou. Na verdade, quem estava com a razão era o Oswald de Andrade, ele só não foi muito bem entendido. Mas aí houve a briga e houve a resposta, e a resposta foi positiva, porque o movimento antropofágico, ele vai aparecer, ele surtiu uma influência tão grande que ele vai aparecer anos e anos depois, lá no movimento Tropicalia, no tropicalismo, nos anos de 1968, entre 68 e 72. Muito bem, queridos, nós vamos ficar por aqui e vocês vão fazer os exercícios da página 451 e no próximo vídeo eu digo a resposta das questões 1, 2, 3 e 4. Façam o exercício e até lá.